Gente, eu sempre brinco com os meus pacientes sobre duas coisas que eles estão proibidos de fazer. A primeira é se comparar com outros pacientes que têm o mesmo diagnóstico que o deles. Primeiro porque, por mais que seja o mesmo diagnóstico, então, por mais que eu tenha depressão e você também tem depressão, cada caso é um caso diferente, que tem uma evolução diferente, que pode responder ao tratamento diferente. E a segunda coisa é, tá proibido de ler a bula, principalmente no início da medicação, porque do mesmo jeito que a resposta é muito individual, a sensibilidade aos efeitos colaterais nessa fase de adaptação também é muito individual, então varia muito, desde não sentir absolutamente nada até apresentar aqueles efeitos colaterais da fase de adaptação que são mais comuns, de alguma forma até esperados, até efeitos colaterais raros que, sinceramente, ler a bula não vai ser muito útil. Talvez vai só aumentar a ansiedade diante dessa situação, então eu costumo combinar com os meus pacientes. Qualquer dúvida, qualquer coisa me avisa, eu prefiro eu mesma te orientar. Mas uma outra coisa que a gente vai ter que combinar é sobre não pesquisar sobre efeitos colaterais ou sintomas que você tenha apresentado no Google. Pode ser útil, mas se você já sabe o que você tem, se você está procurando fazer um diagnóstico, o Google tem uma tendência muito grande, um viés muito grande para te levar para aquelas situações que são mais graves, as situações mais negativas. E na psiquiatria, nos transtornos mentais, eu acho que a questão é ainda mais complexa. Primeiro, porque nem toda queixa, nem todo sintoma ou alteração de comportamento é necessariamente patológica. Então, a gente pode ter sintomas ansiosos, mas nem por isso ter uma doença, nem por isso ter um transtorno de ansiedade. Uma outra coisa é que quando a gente pesquisa por sintomas, na psiquiatria existe uma sobreposição muito grande de sintomas, um compartilhamento muito grande de sintomas entre os transtornos mentais. Então, eu tenho prejuízo de atenção na depressão, eu tenho prejuízo de atenção na ansiedade, no transtorno de déficit de atenção e ansiedade. Então, se a gente for por lista de sintomas, a gente vai chegar a um monte de diagnóstico que, na verdade, não faz muito sentido. Do mesmo jeito, com a insônia, eu tenho insônia na depressão, insônia na ansiedade, no toque. Eu posso, na verdade, em todos esses transtornos, eu posso ter insônia, mas não necessariamente eu vou ter. E não é a presença ou ausência desse sintoma que vai definir um diagnóstico. Para a gente fazer um diagnóstico, a gente avalia uma série de fatores, além do quadro clínico, que seria o conjunto de sinais e sintomas apresentados pelo paciente, a gente avalia também a evolução desse quadro, a etiologia, então o que pode estar causando, se tem fatores desencadeantes, gatilhos, enfim, uma série de fatores são avaliados para fazer diagnóstico diferencial e para que a gente possa programar o tratamento com base nesse diagnóstico. Outra coisa que eu acho que não ajuda é o pessimismo do Google, sabe? Você já não tá bem, então você tá procurando uma informação, você tá procurando às vezes o alívio para alguma coisa que tem te preocupado e de repente você só encontra coisas piores do que aquelas que você já temia. E eu costumo dizer que quem melhora não volta lá para responder que tá tudo bem, vai viver a vida. Quem tá procurando o que tem, que tá ali alimentando aquelas informações. Então, não vale a pena, procure um médico. Eu acho que informação sobre o que você tem, sobre o seu tratamento, é muito válida, mas depois que já foi feito um diagnóstico.